E aí, pessoal, tudo bem? O que a gente vai falar aqui hoje é a respeito de um portfólio atrativo, que é um objetivo recomendado. O corretor, a seguradora, ter um portfólio atrativo é o objetivo mais recomendado, né? Por quê? Quais são as vantagens de você ter um portfólio atrativo? Claro, por si só, né? A questão de ele ser um portfólio rentável, um portfólio onde você tem a sinistralidade, que você tem a volatilidade controlada, isso te traz muito mais previsão do que vai acontecer dentro do seu portfólio, né? Mas como que você consegue isso? Quais são os caminhos para você ter esse portfólio, né? E assim, e por que que isso realmente é uma vantagem? Então vamos pensar o seguinte: o corretor que tem aquele portfólio rentável, com a sinistralidade controlada, o que que ele consegue? Ele consegue uma margem comercial mais agradável, ele consegue uma margem comercial mais lucrativa, ele consegue alguns benefícios, né, de pagamentos, de adiantamentos de comissão, entre outras coisas, voltada à questão do lucro, à questão do posicionamento do portfólio do corretor perante a seguradora. Então, isso é algo importante que a gente quer destacar aqui como algo a ser percorrido, como um objetivo recomendado, você ter um portfólio atrativo. E o portfólio atrativo, ele pode ter um mix de riscos, de segurados e de produtos. Esse portfólio, quando ele é bem negociado, bem alinhado, então a gente não tem o que discutir. Estamos aqui, todo mundo de acordo que o portfólio é atrativo, que tem uma boa sinistralidade, ele vai ser disputado e as seguradoras vão querer esse portfólio, vão querer trabalhar com você. Mas aí o ponto é o seguinte: quando você só tem um negócio, você não é ainda aquele corretor especializado nas áreas de responsabilidade civil. Como que você consegue ter esse portfólio? Né? Se você tem um cliente, se você tem 2 clientes, sei lá, você tem 10 clientes no ano, me diz quantos clientes você tem de responsabilidade civil no ano que você gostaria de integrar no seu portfólio. Lembrando o seguinte, às vezes, é importante dizer, às vezes o corretor ele tem um portfólio muito interessante em determinado segmento. Automóvel, vida, saúde, mas ele não tem um portfólio interessante nas áreas de responsabilidade civil. Então, como que você consegue desenvolver sua carteira, você atingir uma rentabilidade e você se beneficiar de alguns acordos comerciais e alguma lucratividade, mesmo com um portfólio pequeno? Isso é algo que a gente pode estudar e a gente tem alguns caminhos para a gente chegar nesse objetivo junto. O outro aspecto que a gente gosta de trazer aqui e apontar, que as renovações, né? O que a gente tem que olhar nesse portfólio, né? A gente tem que olhar o seguinte: as renovações, é importante a gente buscar uma fidelidade, manter uma fidelidade dentro das renovações. Óbvio, o mercado é agressivo, o mercado vai bater em cima das suas contas, novos entrantes querendo conquistar essa carteira no seu segmento de atuação. Então, assim, como que a gente blinda isso e mantém esse portfólio atrativo? Vamos supor que você teve um sinistro que saiu da curva, né? Um grande sinistro que prejudicou a sua carteira. Como que você administra isso? Como que a gente consegue tirar isso, falar, não, peraí, vamos extrair que esse foi um caso à parte, e continuar com esse negócio, né? Lucrativo e rentável. Então, a gente utilizar a seguradora na transparência, ter uma relação com o corretor transparente e falar, olha, esse caso aqui ele é fora da curva, né? Vamos renovar ele na seguradora,
vamos buscar aumentar uma taxa. Talvez, se a tua carteira dentro da seguradora, você tem uma carteira lucrativa dentro da seguradora e rentável, talvez aquele único sinistro que você tomou na sua carteira, a seguradora fala, não, peraí, vamos assumir isso. Porque o que a gente tem que olhar no seguro de responsabilidade civil, e eu digo, a seguradora assumir isso, ou o seu parceiro assumir isso com você, é dizer o seguinte, falar, olha, foi um ano ruim e vamos seguir com você por mais alguns anos. Por quê? Aonde que está o diferencial quando você tem uma carteira rentável e busca uma certa fidelidade com a seguradora e com o meio que você opera? Que o seguro de responsabilidade civil, ele é cauda longa, né? Ele é um seguro que a gente tem que acompanhar a renovação ano a ano. O fato de você não ter um sinistro ou um resultado negativo em um ano, isso não quer dizer absolutamente nada para a matéria de responsabilidade civil. Você tem que olhar o teu portfólio de 3 anos, 5 anos e acompanhar essa sinistralidade. E como é que você acompanha a sinistralidade? Não é só abrir o sinistro ou você fala, não, peraí, essa área de sinistro não é minha. A minha área é vender o negócio e buscar negócio. Eu conheço assim, muitos corretores, algumas assessorias que realmente os caras focam em vender, em buscar, né? Então ele tem aquela meta de venda, ele tem que vender, nada contra. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que o foco tem que ser a venda, buscar novos clientes, novos segurados, eu acho que esse é o foco. Mas assim, a gente tem que lembrar que em seguro, e principalmente em responsabilidade civil, a gente tem um prazo, uma cauda longa, um prazo prescricional. Então, como é importante isso? A venda, mas a gestão desse teu portfólio. Pô, Márcio, mas aí, cara, eu não tenho tempo. Aí a corretora, ou o corretor vai dizer para mim, pô, eu não tenho tempo, né? Porque eu tenho que sair. Essa é a grande polêmica, né? Esse é o grande desafio. Pô, eu tenho que sair para fazer negócio. Se eu ficar administrando, eu não vou ter tempo para visitar e prospectar e fechar mais negócio. Se eu ficar fechando negócio, prospectando, eu não vou ter tempo para cuidar da saúde da minha carteira. Como que você faz com que isso se converta em uma carteira lucrativa, continuando com as suas vendas? Qual que é a mágica, né? Como é que a gente faz isso? Existem alguns caminhos, né? E um deles é realmente a questão de estabelecer parceria, ter uma relação com algumas empresas para realmente montar uma gestão desse atendimento, né, do pós-venda, do sinistro. Eu sempre bato que é muito importante para a carteira rentável você acompanhar a evolução da sinistralidade e das reservas do seu sinistro. Porque uma coisa é você ter um sinistro hoje de responsabilidade civil, vamos pegar um exemplo aqui. Uma bobagem. Qualquer dano aí que você possa imaginar que o seu cliente causou no terceiro. Tá certo? Aí o que acontece? O terceiro prejudicado abre uma ação contra o seu segurado. 10 mil reais, 20 mil reais, 1 milhão de reais. Ele vai abrir aquela ação. E o que você vai fazer? Você, como corretor, você vai ligar para a seguradora, falar, olha, tem um sinistro, vai abrir mandar um aviso de sinistro e vai abrir um sinistro lá de 50 mil, 1 milhão. Você comunicou o sinistro. Para a seguradora, a hora que você comunica esse valor desse sinistro, a seguradora tem que reservar esse valor. Então já sai do número da seguradora esses 50 mil, 1 milhão, o que for. O que eu quero dizer é o seguinte, se você não acompanhar isso, e esse negócio for rolando, a seguradora coloca lá o jurídico dela, ou o segurado vai transacionando isso com o terceiro, e se você não acompanha e não pede um levantamento para a seguradora da sua sinistralidade, como que está a sua carteira, como é que está a reserva, como que a seguradora acompanha a reserva dos sinistros, né? Como é que ela atualiza, como que ela dá baixa nessa reserva, pode ser o seguinte, pode acontecer algumas coisas. Se você não acompanhar isso, você deve acompanhar, porque é interesse seu, porque o cliente é seu e o portfólio é seu,
pode ser o seguinte: o que pode acontecer? A seguradora pode chegar para você em 2, 3 anos e falar: olha, a tua sinistralidade aqui está muito alta e a gente não vai mais fazer negócio com você. Isso pode acontecer. Ou ela pode falar para você o seguinte: falar, olha, a sua sinistralidade aqui está muito alta e a gente não vai conseguir remunerar você da forma como você espera. Ou, como a gente já viu, isso é uma história do mercado segurador, né? A seguradora simplesmente deixa de operar naquele segmento ou naquela atividade. Ter uma carteira rentável, cuidar dessa rentabilidade, ficar atento à sinistralidade, acompanhar, lembrando que é um processo jurídico, muitas vezes, que o processo pode durar de 3 anos, 5 anos, 10 anos. É importante acompanhar a evolução das reservas e da sinistralidade. Para você ter a sua carteira adequada, você acompanhar a seguradora. E assim, você tem que acompanhar a seguradora como ela está tratando o seu sinistro e o sinistro dos outros que estão sendo comunicados lá. Não é que você vai entrar e vai ver como está funcionando o sinistro de um concorrente seu, de um parceiro teu. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte: é entender esse processo e ter alguém para acompanhar isso. Hoje, se você pegar lá, entrar na SUSEP, né, que tem lá os dados estatísticos, você consegue acompanhar qual que é a evolução da sinistralidade da seguradora, você consegue acompanhar uma série de coisas. Mas, talvez você buscar uma parceria, um conhecimento, um treinamento para te ajudar a focar nisso, a ver a tendência do mercado, né? Qual setor que está aumentando a sinistralidade? A seguradora que você opera agora, ela decidiu entrar num outro segmento um pouquinho mais agressivo. Será que isso não é algo que você tem que olhar e ficar atento para acompanhar qual que é a rentabilidade da seguradora? Porque é o seguinte: qual que é o outro ponto? A rentabilidade da seguradora, a lucratividade da seguradora te interessa diretamente também. Por quê? A seguradora, todo mundo sabe que ela se garante através dos contratos de resseguro. Então, a seguradora, se ela tiver um resultado negativo um ano, vai acontecer o que eu já disse aqui. Ela não vai ter a taxa dela gravada no ano seguinte. Mas se ela vem dando um resultado negativo 2 anos, 3 anos, 5 anos, você pode ter certeza absoluta que essa seguradora vai ter que subir as taxas para compensar o capital que ela utiliza e o capital que ela compra em resseguro. Então, ela vai sofrer um aumento, você vai sofrer um aumento. E, de novo, você entender como que está o mercado, como estão os novos entrantes, como que está a agressividade do mercado, como está o apetite do mercado. Então, eu acho que todo esse aspecto, essas discussões, a gente pode trazer isso para um fórum específico, a gente pode trazer isso no momento oportuno, estabelecer alguns critérios de subscrição, acompanhamento de sinistro, e ver essas questões mais estatísticas e atuariais, para a gente entender isso e acompanhar e atuar de uma maneira positiva, né, em prol do seguro, né, em prol do mercado segurador. E assim, sempre tentando respeitar a regra do mercado, né? A gente sabe quando uma taxa está muito agressiva, muito baixa, né? Então não custa ligar para o underwriter, ligar para a seguradora e trocar uma ideia, falar: pô, você tem certeza? É isso aqui mesmo? Isso que a gente acha que seria algo bem recomendável, assim, para a gente ter uma carteira estruturada, né? Uma carteira dentro do que a gente chama, uma palavra tão desgastada, mas uma palavra tão importante, né? Dentro de uma parceria, da longevidade. Eu acho que isso é um modelo que a gente precisa perseguir, né? E é isso. A vantagem de você ter um portfólio e uma carteira rentável é isso, é você ter a facilidade de renovar isso, a facilidade de você se movimentar.
E o fato de você ter um ou dois clientes só te traz oportunidades para você também fazer parte de grupos, para você obter uma certa rentabilidade e ajudar o mercado a ele evoluir, né? Mas assim, pensando sempre na família, né? Eu gosto sempre de destacar isso, pensando sempre na família, responsabilidade civil. O que traz mesmo assim o desconforto, né? E eu vou insistir um pouquinho nisso, é o fato de alguma seguradora abandonar um segmento, né? Ou a seguradora abandonar aquele mercado. Ou até a seguradora, ela tem que chegar e tomar a decisão de aumentar as taxas, assim, né? Eu já vivi por isso, aí estou passando por isso aí agora, aí, porque tinha uma carteira que eu tomava conta, uma carteira sensível, né? Uma carteira relacionada à responsabilidade civil, e a questão da crise, da pandemia e algumas influências externas e até alguns equívocos relacionados ao que eu estou dizendo aqui, de acompanhamento de sinistro, de valores de reserva, eles, olha só, e a gente é experimentado, né? E, assim, um pequeno deslize nos leva a buscar novas negociações mais duras, porque se você está com um resultado negativo, você tem que trabalhar mais as questões estatísticas, você tem que demonstrar mais e mais como que você vai recuperar aquele prejuízo. E hoje, qualquer negócio que você vai fazer, de portfólio, ou de rentabilidade, ou buscar capacidade de resseguro, ou fazer uma aliança para um canal de distribuição mais atrativo, você tem que desenvolver o tal do BP, né? Que é o plano de negócio. E como que a gente escreve um plano de negócio para uma carteira com sinistro? Como é que eu escrevo agora, nesse momento, meu desafio é escrever um plano de negócio e atrair o mercado ressegurador para um negócio de responsabilidade civil da área médica. Então, é uma carteira um pouco nervosa, é uma carteira que a gente teve alguns pontos a serem discutidos, né? A gente precisa avaliar algumas atividades e alguns segmentos que a gente teve uma sinistralidade um pouquinho maior, por N motivos, e agora a gente tem que buscar esse caminho, né? E trazer, falar, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir um pouco a quantidade de médicos dessa especialidade, a gente vai mudar o portfólio para essa especialidade, a gente está com uma estratégia de venda assim, 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 a gente vai angariar mais parceiros para vender isso, vamos abrir esse portfólio não só para o corretor que está nessa grade, mas a gente vai buscar outros corretores para a gente vender mais esse produto, e assim vai. Assim, aparentemente são coisas simples, né? Mas tem algumas subjetividades, alguns detalhes que a gente tem que buscar e trabalhar dentro desse modelo de transformar um risco que não era atrativo, ou que era atrativo e por algum momento deixou de ser atrativo, e algumas vezes é aumento de preço. Algumas vezes aumento de preço. Outras vezes, como eu já disse aqui, não é só aumento de preço. Outras vezes, né, algumas vezes pode ser, inclusive, uma revisão de franquia, uma revisão de termos e condições, buscar um mercado mais atrativo, né? E falando em atrativo, esse é um outro aspecto, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? É não pensar na questão atrativa só do preço ou só da condição. Por quê? Alguns produtos são muito atrativos, muito atrativos. E você começa a vender, fazer negócio. Só que assim, a questão não é só o preço, tá? A gente tem que dar uma olhadinha, né? E quando a gente vende preço, e todo mundo vende preço, eu também vendo preço. Todo mundo vende preço. A gente quer vender preço porque quando a gente não tem um argumento ou a gente não tem um diferencial,
o que prevalece é o preço, né? Então, se você não tem um diferencial, o que prevalece é o preço. Então, o ponto é como que a gente busca o diferencial para não vender só o preço. Esse é a grande sacada, né? O grande desafio. Quem trabalha comigo, ou quem já operou comigo no mercado, sabe o seguinte: algumas vezes eu até me desgasto com as pessoas, né? Assim, em termos de discutir mesmo, olha, querer eu me coloco, tenho um posicionamento, discuto, falo, olha, aqui não, vamos seguir esse preço, vamos manter esses termos e condições. E aí as pessoas às vezes até acham, pô, Márcio, você é irredutível, você não é flexível, mas não é, gente, olha só. Eu já ganhei 1, 2, 3, 30, 300, 1.000 apólices com posicionamento de preço mais elevado, franquia mais elevada. Por quê? É o convencimento. O segurado, a gente tem que saber também lidar com o segurado e falar, olha, esse momento aqui para você é crítico, me ajuda aqui. Por isso que a ideia é nunca a gente operar com preço. Se o cliente tem aquele orçamento, né, ele tem aquele budget, vamos tentar preservar isso daí, agregando valor para o cara, né? Ah, eu quero desconto. Pô, mas peraí, para que você quer desconto? Compra mais uma cobertura, leva mais um valor agregado. É isso que eu acho, e é isso que eu faço na minha vida. Eu acho que é isso que você faz na sua vida também. Se a gente tem se a gente está comprando um produto e a gente tem condição de pagar por aquilo, muito provavelmente a gente não vai diminuir a qualidade daquilo. É que no seguro, às vezes, fica muito difícil a percepção do que é qualidade, o que é o produto, o que é o valor agregado, né? Porque o corretor, às vezes, ele fala o seguinte, ele fala, às vezes, uma forma, assim, de vender, né? De colocar aquele negócio, e fala, não, mas espera aí, seguro é tudo igual, né? A seguradora vai ter que pagar isso. Eu acho o seguinte, seguro é tudo igual, e a seguradora vai ter que pagar isso. Mas, eu, por exemplo, quando vou comprar um seguro meu, né? Seguro da minha família, seguro do meu bem, o que eu olho? Eu olho muita coisa, né? E eu não olho só, ele vai pagar, um dia eu vou receber, ou ele vai pagar, eu vou receber isso. Eu não olho isso, eu olho o seguinte, com quem que eu vou falar? Se der um problema, quem que vai me atender? Na hora da dificuldade, porque não adianta você ter um seguro e na hora da dificuldade você não ter com quem falar. Porque eu não sei vocês, já precisaram de seguro, né? No momento que você está numa situação muito complicada. Pô, faz total diferença você ligar para alguém e alguém te atender. Eu vou te falar o seguinte, eu tenho um caso muito clássico de sinistro, assim, eu tenho vários, mas o que eu lembro agora é um, que é o seguinte, era um sábado à noite como hoje, eu em casa, e me liga um corretor de seguros. Me liga no meu celular e fala, Márcio, olha só, aconteceu um acidente agora, um acidente grave, tem vítima fatal, tem feridos lá, e assim, o segurado me ligou aqui, ele quer saber quem que a gente vai mandar lá. Cara, eu vou te falar, eu fiquei assim, contei até 3, né, para cair aquela ficha. Falei, cara, o cara tá me ligando aqui, ele ligou no 0800, ele ligou, não funcionou, ele ligou para mim. Falei, não, maravilha. Cara, 3 minutos, acionamos outras pessoas, fizemos toda a conexão, network. Cara, mandamos uma pessoa lá, o cara chegou lá, deu todo o suporte, um regulador de sinistro, junto com um advogado nosso, os caras foram lá, deram todo o suporte para o segurado, todo o atendimento, e assim, a gente renova essa conta até hoje, a gente cobra mais caro, a gente tem um monte de diferencial, e a gente renova até hoje. Mas eu também já fiquei muito bravo, assim, né, de ter apresentado toda uma solução para segurado, e o cara resolver trocar a gente por conta de, sei lá, de
Olha, vou te falar, perdi uma conta uma vez, a conta, ela é bem clássica e quem me conhece sabe até a conta que é, não vou dar o nome aqui. Cara, ninguém queria a conta no mercado. Conta difícil, estou falando de rentabilidade, certo? Conta difícil, resultado negativo, pô. Entramos na conta, aumentamos o preço, falei, olha, eu vou entrar, mas o meu preço é tanto, minha franquia é tanto, aumentamos o preço, ganhamos dinheiro no primeiro ano. Segundo ano, empatamos. Terceiro ano, chegamos para o cliente falando, cara, teu problema é em tais locais. Pagamos uma empresa para ir lá e fazer toda a gestão do cara. Fez a gestão do telhado, fez a gestão, tinha um problema de infiltração de água, resolvemos o problema dele, resolvemos o problema. Eu, na terceira renovação, fui convidado para participar do que eles chamam de roadshow, e eu era seguradora na época. E estava eu e um monte de seguradora olhando o negócio lá, e o cara apresentando as melhorias do risco. E as melhorias do risco, a gente que tinha feito as melhorias do risco. Eu falei, não, tranquilo. Ele apresentando o mercado olhando aquilo, tal. Na renovação, o segurado virou para a gente, o corretor virou para a gente e falou, olha, Márcio, é assim, você está sofrendo concorrência. Falei, olha, não tem problema. A gente não vai abaixar o nosso preço, a gente vai manter o nosso serviço nos nossos termos e condições. E aí, o que a gente fez? A gente limitou uma cobertura que ele tinha muito problema de dano por água. Ele tinha muito problema com enchente, né? Ele tinha muito problema relacionado a isso. E o problema, ele era tão crônico, até hoje tem. Ele é tão crítico o problema lá, que a gente diz o seguinte, não tem problema, amigo. A gente vai cobrir o teu dano aqui por água, dentro do RC. Presta atenção, gente. Dentro do RC eu estou falando isso. Existe uma cobertura hoje, e sempre existiu, que é na carteira de property, que é de alagamento. O que o segurado tinha que fazer, ele tinha que comprar uma pólice de alagamento. E a gente recomendou para ele. Só que a seguradora de property não vai dar cobertura de alagamento para um lugar que alaga todo ano, não é isso? Então é isso. E a gente falou para ele, olha, se você não consegue comprar uma pólice específica de alagamento, a gente não consegue te dar uma solução aqui, porque isso não é algo súbito, inesperado. Cara, vai alagar aqui vai alagar, aqui é uma obra, cara, isso é uma obra do governo, da prefeitura. Não adianta você assumir essa responsabilidade perante os seus clientes aqui. Você vai dar um tiro no pé. Cara, não deu outra. A gente não deu a cláusula e ele continuou assumindo a responsabilidade. A gente perdeu a conta, né? Um outro segurador deu a cobertura, cobrou bem mais barato que a gente, deu a cobertura. Eu fiquei um bom tempo sem me relacionar com o corretor e com o cliente, porque resolvemos sair da conta. E te digo o seguinte, o que acontece hoje? Hoje acontece o seguinte, esse segurado usou a pólice, presta atenção no que eu vou falar agora, o segurado usou a pólice para fazer as indenizações, tá certo? Ele assumiu a responsabilidade de um fato que não é responsabilidade dele, ele assumiu a responsabilidade porque ele tinha o seguro. Então, ele assumia a responsabilidade, fazia indenização através da pólice de seguro. Foi assim. Fez o acordo e tudo mais. O que acontece? A partir do momento que a seguradora deixa de dar cobertura para ele, o judiciário, ele não quer saber. Por quê? A partir do momento que você assumiu a responsabilidade daquilo que não é sua responsabilidade, acabou. Você criou um vínculo de reparar aquilo. E a gente instruiu o segurado, falou, olha, você não assuma a responsabilidade, deixa a gente te defender, vamos pegar um outro caminho. Porque a hora que você ficar sem seguro e você usar a seguradora para fazer acordos, a hora que a seguradora não estiver aqui, a sua responsabilidade, a jurisprudência acima de você, os usos e costumes em cima de você prevalecerão. E o seguro tem risco excluído e tem limitações. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Ter a carteira rentável significa também instruir o segurado que ele não deve assumir toda a responsabilidade perante a tudo.
Porque o momento que ele não tiver mais o seguro, a responsabilidade dele prevalece. E o seguro tem o custo de defesa, tem as suas estratégias para defender o segurado, né? Para ele não assumir toda a responsabilidade. Então, o fato de você ter uma carteira rentável, uma carteira lucrativa, e ter essa parceria com a seguradora, ou com o corretor, ou com uma empresa que vai te ajudar na administração desses sinistros, é isso. É ter a inteligência, ter a sabedoria ou conhecimento de em determinado momento você falar, opa, peraí, o corretor chegar para o segurado e falar, espera aí, vamos buscar um outro caminho aqui. Eu sei que você tem aqui uma relação, um interesse maior, uma relação comercial, mas olha só, o seguro não está aqui para isso, e se você assumir, pode ser que em algum momento você não vai ter direito a essa cobertura e vai herdar e assumir toda a responsabilidade desse negócio. Então é isso, né? Isso é um pequeno exemplo, e são coisas do dia a dia, né? Eu tenho outros aqui, né, para a gente falar. Essa carteira que eu falei para vocês de médicos, essa carteira que eu falei para vocês de erro médico. O médico, quando ele é acionado, ele entra em pânico. Por quê? Ele não quer errar, ele não está lá para errar, né? E normalmente as pessoas de bem, quando são acionadas, elas surtam, elas entram em pânico, falam, pô, não é possível, está acontecendo isso. Então, assim, como se comportar, como assumir, como olhar, o primeiro posicionamento, como você atende seu cliente, como todo esse posicionamento, ele está relacionado diretamente com essa rentabilidade, com a lucratividade e principalmente com o valor agregado seu do corretor junto ao seu cliente, junto ao segurado. Porque se você deixar como corretor de seguro, como corretora de seguro, a sinistralidade do seu portfólio, isso andar de uma forma sem o seu controle, pode lhe prejudicar hoje com o seu segurado, mas também na sua carteira no médio prazo, inclusive da seguradora no médio prazo. Então, o convite é para a gente olhar isso, refletir, né? Me deixe saber, pô, põe a sua opinião aí, se você já teve isso, fala, pô, Márcio, eu acho que isso é relevante o que você está falando, eu nunca tinha pensado nisso, vou ter mais atenção nesses casos, né, para instruir melhor o segurado, o quanto ele vai, e quando ele vai assumir uma responsabilidade, ou falar isso, claro, na pólice, ele tem que falar com a seguradora antes de transacionar ou assumir qualquer responsabilidade. Então, é isso que a gente recomenda, né, que a gente acha que seria muito salutar, né, inteligente isso. Um aspecto fundamental, né, que supera essas questões que eu estou falando aqui de, olha, não vamos deixar o segurado tomar uma decisão assim, vamos explicar para o segurado que uma decisão pode acarretar na responsabilidade civil dele, apesar de ter cobertura ou não ter cobertura, a responsabilidade civil dele prevalece. Uma forma de a gente lidar com isso e tentar sanar isso é trabalhar a antecipação. E o que eu quero dizer antecipação? De novo, é a gente pegar casos, fazer alguns estudos de casos, de situações similares a que você tem aos seus clientes, estudar casos no Brasil, fora do Brasil, eu acho que isso é um aspecto muito interessante. Eu vou falar para vocês uma experiência que eu tive internacional. Certa vez fui fazer um curso de subscrição, tinha eu, subscritor do Brasil, não é do Brasil não, é da América Latina, né, da Europa, fui fazer um curso fora do Brasil, tinha gente do mundo inteiro, vamos colocar assim que fica mais fácil. E olha só que interessante, né, essa percepção da antecipação do risco e dos usos e costumes de cada lugar. Eu só sei colocar uma prova lá, e nessa prova era mais ou menos assim, eles davam uma situação, era uma caixa,
né? Uma caixa, tipo um baú. O risco era um baú. E nesse baú, a gente tinha que dar o preço, a gente tinha que colocar a franquia, e a gente tinha 10 minutos para fazer isso. Era tipo um jogo, um game. Cara, eu vi o baú, não tive dúvida. Mandei um preço lá embaixo, a franquia baixa, um range lá. Então, de 0 a 50, de 5 e tal. Eu sei que o meu grupo a gente ganhou a conta, com preço, né? Então, falando de agressividade. A gente foi melhor preço. Maravilha. Os americanos e os canadenses colocaram o preço mais alto. E aí abriram aquela discussão. Eu falei, gente, o que esses caras estão vendo que eu não vi nessa caixa, né? Nesse baú? Eu vou te dizer o seguinte. A próxima página do game, do jogo, era o sinistro. E quanto tinha apresentado aquela conta de sinistro? Eu vou te falar. A indenização daquele baú no acidente que ocorreu foi algo em torno de uns 10 milhões de dólares na época. Então, olha só, a gente comprou 50 mil dólares para um negócio de 10 milhões de dólares. Por quê? Cara, a gente não tinha a menor ideia de que um baú, quando ele é vendido num país como Estados Unidos, o risco e a exposição é muito, mas é muito maior do que um baú, uma caixa que a gente vende no Brasil, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque trocar experiência e aprender com a vivência do outro, cara, é muito mais barato. A gente aprender com o erro do outro é muito mais barato para a gente, né? É como se fosse um guia, né? É como se fosse um caminho. E a gente vai ter a oportunidade de falar de guia e de caminho quando a gente for falar de guideline, quando a gente for falar de authority, quando a gente for falar de subscrição. É aí que a gente vai olhar, né? Quais são os riscos, quais são as exposições, quais são os históricos. Então, às vezes, quando alguém te fala, olha, esse negócio está barato, está caro, vamos analisar esse caminho, realmente a ideia é dividir o conhecimento, entender as exposições, os custos jurídicos, porque é outro fato, né? Como caminha o custo jurídico, né? Como caminha os custos de regulação? A tecnologia, será que ela encarece a regulação, fica mais barato? Então, são pontos que a gente tem que considerar na rentabilidade da carteira de responsabilidade civil. Então, esse é um ponto bem, bem oportuno, que não é só taxa, não é só sinistro, é o custo, né? O custo operacional disso. Então, é algo que a gente tem que pensar um pouco, avaliar e aprender com outros mercados, outras experiências. E é isso, né? Uma das dicas que eu coloco é essa, é compartilhar experiência, vivenciar com outros mercados. O D&O está aí, vou repetir, o D&O está aí, o ajuste de taxas chegando. O MedMal, né, que é o erro médico, a gente viu tanta seguradora saindo, seguradora que fez campanhas aí, de repente saiu. Né? Então, o que aconteceu? E acontece, isso pode acontecer. Né? Então, a gente vê aumento de taxa em alguns segmentos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vê muita gente entrando, muita gente operando, né? Trazendo novidades, mas a gente tem que pensar o seguinte, qual que é a sustentabilidade disso? Eu tenho muito respeito por uma associação de médicos e eu acho que os caras fazem um trabalho muito legal. E eles tiveram uma oportunidade há 5, 6 anos atrás, de crescerem na venda da assessoria jurídica deles por uma falha, um tropeço do mercado segurador. Né? Teve um tropeço assim, gigantesco e o cara foi um gênio. Assim, ele pegou aquela oportunidade, seguiu e segue ela até hoje. Eu acho que não tem nada errado, o negócio dele dá muito certo, vai muito bem, obrigado. Eu acho que um outro negócio que a gente olha, que não é responsabilidade civil, mas quando a gente olha, e não estou defendendo nada, fazendo apologia a absolutamente nada, é só um fato.
que é real, né? E o fato real a gente tem que olhar e saber que ele existe, que ele está aí. Então, quando a gente olha o mercado de automóvel, por exemplo, que é um mercado onde o corretor de seguros tem a grande massa que opera no mercado de automóvel, o que a gente olha? A gente viu nascer e crescer as empresas aí que fazem o atendimento do sinistro sem ser seguradora, né? As APVs, não é isso? Então, a APV está aí, Associação de Proteção Veicular. Ela concorre com o seguro. Por quê? O seguro, em algum momento, e eu acompanhei esse momento do seguro popular, estive lá dentro da federação, olhando toda essa discussão de seguro popular e tudo mais, e vendo a APV crescer, né? Associação de Proteção Veicular. E aí? Por que os caras cresceram? Como que a gente opera com isso, né? É um concorrente direto nosso isso hoje? As associações são concorrentes direto nosso hoje? Como que a gente, né, o corretor, como é que a gente transforma um negócio e mantém ele lucrativo e rentável? É para isso. É para a gente não ter, né? Isso a sociologia explica, e o Brasil é criado na base de você ter o governo paralelo, né? Você ter tudo é paralelo. Então a gente não pode deixar que é o nosso negócio, que é o seguro, e aqui eu estou sendo bem específico nos seguros de responsabilidade civil, ainda bem que a lei é bem atuante, né? O Código Civil, que eu gosto tanto, do RT 787, que é o artigo que define o que é a responsabilidade civil no seguro. Então é isso. A gente não pode deixar o negócio cair, a gente tem que olhar, buscar, entender a sinistralidade, a rentabilidade, para a gente manter o mercado atrativo, a seguradora te oferecendo mais produtos, você administrando a sinistralidade da seguradora e dos seus clientes através das reservas técnicas, e pode ser que alguém fale que isso não é da sua conta, que a seguradora tem que fazer isso, que ela tem atuário para isso, mas olha, o corretor de seguros, ele tem a procuração e a legitimidade para questionar todos esses aspectos. E a gente pode, junto com vocês, criar ferramentas, caminhos e buscar entender melhor como atingir esse resultado e esse controle. Então é isso, meus amigos. Eu quero mais uma vez agradecer a todos, né? Para mim é sempre uma satisfação, e quero deixar aqui um muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Até breve.